Olá pessoal, bom dia a todos e a paz do Senhor reine em cada coração nesta manhã de sábado. Meu nome é Davi Donizete da Costa, estou agradecido a Deus por este dia, 1º de junho. É um dia em que se comemora uma data muito especial. Hoje se comemora o aniversário de uma pessoa a qual Deus tem presenteado meu pai, nessa data. E hoje é um dia comemorativo. Eu achei por bem gravar mais um vídeo aqui através do canal Filemon. Recomendo a você que ao assistir esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joia, faça o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal Filemon. Eu vou ficar muito agradecido pela sua inscrição. Amém? Envie esse link aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus irmãos da sua igreja onde você congrega, para que ele possa também fazer parte do canal Filemon. Para mim é um prazer ter vocês conosco. Gostaria de deixar uma palavra nesta manhã e que se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículo 9 a seguir, que diz as seguintes palavras: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É até aqui, esse versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós observamos que esta oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, é a oração chamada oração do Senhor. E esta frase, Pai Nosso que está no céu, ela indica que Deus não é apenas um ser majestoso e santo, mas também é um ser pessoal, é um ser amoroso. E eu quero nesta manhã falar com vocês sobre o pão nosso de cada dia, e mediante este versículo eu quero falar sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. A Bíblia diz que é para nós lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, diz a Bíblia: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Pois bem, talvez você esteja pensando assim: mas o que tem a ver a oração do Pai Nosso com essa mensagem que o pastor quer pregar nessa manhã sobre o cuidado de Deus? Se você for observar, o que eu vou falar para você nessa manhã tem tudo a ver com a oração
Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Nós observamos que o nosso Deus, Ele é um ser cuidadoso, é um ser que cuida do seu povo, mesmo o povo não estando aí chegando-se a Ele. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma palavra nesta manhã. Primeiro, eu quero citar para vocês como que Deus cuidou do profeta Elias na época em que ele estava fugindo de Jezabel e que ele tinha profetizado aquela grande seca que durou 3 anos e 6 meses. E nesse período ele começou a fugir de Jezabel, ser levado pelo Senhor a lugares e que diante dos olhos humanos não tinha como um ser humano sobreviver por muito tempo. Nós observamos aqui que ele cuidou do profeta Elias lá na beira daquele riacho onde ele mandou Elias ficar. Deus cuidou dele. Aqui em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 6, diz que os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Olha que coisa interessante. Ele profetizou a seca, o povo entrou em dificuldade, muito blasfemaram contra ele, murmuraram contra Deus e contra o profeta, mas ele estava lá no ribeiro, e ali ele bebia do ribeiro, não passou sede, e Deus ainda usava corvos para trazer alimento para o profeta Elias, trazer pão e carne pela manhã e à noite. Durante a seca, o profeta Elias não ficou um dia sem beber água e sem comer o seu pão e sem comer a sua carne, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. O que me chama a atenção é que a região onde o profeta estava era uma região que exigia cuidados dos profetas. Aquela região, Deus exigia que alguém cuidasse dos profetas, e o próprio Deus demonstrou o seu cuidado com o profeta. Usou os pássaros para cuidar do profeta e para nos entender que Deus nos traz auxílio de onde nós nem esperamos. É preciso que nós entendamos que o auxílio de Deus vem muitas vezes de onde nós menos esperamos, do lugar que nós não temos nenhuma esperança, mas de lá vem o nosso auxílio, porque Deus é o Deus que cuida do seu povo. Observamos também, e ali em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 40, diz assim: que assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles do caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela
e nós não podemos comer. Isso aconteceu, né, na época do profeta Eliseu, quando eles se reuniram na tenda onde eles realizavam ali a escola de profeta. E os homens sentiram fome e recomendaram a alguns que fosse à mata e colhesse algumas ervas para fazer um caldo para o povo comer. Talvez uma pessoa sem experiência, talvez uma pessoa que não conhecia bem de ervas, não sabia qual que era a erva correta para servir de alimento e acabou colhendo uma erva daninha, acabou colhendo uma erva venenosa e fez um caldo. Mas quando os homens começaram a se servir, observaram que aquele caldo tinha veneno e eles não podiam comer. Clamaram ao homem de Deus, profeta Eliseu, e Deus então usou o profeta Eliseu. No versículo 41, o profeta, porém, disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais nenhum mal na panela. Olha que coisa interessante. Deus cuidou para que o seu povo não viesse morrer, nem de fome e nem envenenado com aquele caldo que foi feito. Uma coisa tão simples. O profeta manda trazer farinha, coloca na panela, mexe aquele caldo e manda o povo se alimentar, e não havia mais perigo de morte naquela panela. Ainda no versículo 42, diz aqui que o homem veio de Baal e trouxe ao homem de Deus 20 pães das primícias, 20 pães de cevada e também espigas verdes. Espiga verde. E disse o profeta ao povo para que comesse aqueles pães. Era 20 pães. E era 100 homens. Na nossa imaginação, na nossa concepção, será que nós tentaria tratar de 100 homens, repartindo 20 pães? Nós não sabemos qual o tamanho daqueles 20 pães, mas eu faço um cálculo que seria cada pão ali no peso de 20 a 50 gramas. E nessa região, Salisa, era um distrito da região montanhosa que Saul atravessou à procura da jumenta do seu pai na época. E ali veio esse homem trouxendo esses 20 pães, mas era 100 homens. Como se trata de 100 homens com 20 pães? Observamos que no versículo 42 das Segundas Reis, no Segundas Reis, capítulo 4, versículo 43, porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo, para que comai, porque diz o Senhor: comer-se-á
essobejará. Isso, irmãos, era Deus cuidando do seu povo e fazendo com que o que eles tinham prosperasse, fosse próspero. Então pode confiar que todo o povo vai comer, ainda vai sobrar. O versículo 44 diz que então lhe pôs diante e comeram e deixaram o sobejo conforme a palavra do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que cuida do seu povo. O salmista diz que precisamos, o salmista diz que nós apreciamos a Deus por meio da sua criação, mas Ele não é apenas uma pessoa que cria, mas é um Deus que cria e sustenta a sua criação. No Salmo 104, versículo 13, Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra fartar-se do frutos da sua obra. Que nós observamos que no versículo 14 do mesmo Salmo, Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço dos homens, para que tire da terra o seu alimento. E esse é o Deus que nós servimos. Ele planta, Ele semeia, Ele faz crescer a erva para os animais se alimentarem, Ele cuida até dos animais. Ele faz crescer a verdura para que o homem trabalhe e tire da terra a sua alimentação. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que cuida do seu povo. O versículo 15, ainda do mesmo Salmo que nós estamos meditando aqui, no Salmo de número 104, no versículo 15, fala também que, olha só, tire da terra o seu alimento e o vinho que alegra o seu coração, Ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Olha que coisa interessante, que o nosso Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo. Ele disse na sua palavra, ainda pelo Novo Testamento, Ele diz para não andar ansioso sobre o que comer e beber amanhã, ou sobre o que vestir, porque basta para cada dia o seu mal. Não tem que preocupar com o que você vai comer amanhã. O nosso Deus é o Deus que nos dá o pão de cada dia. O nosso Deus é o Deus que prove o pão de cada dia. Não precisa ter medo de vai comer hoje e amanhã não ter o que comer, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é o Deus que cuida do seu povo, é o nosso Criador. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 8, o Salomão escreve uma coisa interessante, dizendo o seguinte: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção costumada. Essa era a confiança do Salomão. Era que Deus mantesse ele do pão de cada dia. Não me dê pobreza, não me dê riqueza. Quer dizer, não me deixa pobre demais, não me deixa rico, mas me mantém do pão de cada dia. Por que que ele disse isso? Porque ter excesso ou falta de dinheiro pode ser perigoso. É verdade. Se ter muito dinheiro
é perigoso. Mas se faltar também um dinheiro, é perigoso. Então ele pede para Deus manter ele da porção acostumada, quer dizer, o pão de cada dia, né? Olha só, ser demasiadamente pobre pode significar um risco para a saúde, tanto física como espiritual. Por outro lado, ser rico não garante saúde para ninguém, nem física, nem espiritual. Porquanto nós observamos que tem tantas pessoas no mundo em que nós habitamos, no nosso país, pessoas que têm abundância de dólares, de reais, tem milhões de milhões, mas o dinheiro dessa pessoa não mantém a sua saúde, não garante a sua vida. Muitas pessoas estão riquíssimas, mas gastando seu dinheiro, procurando solução, até mesmo no exterior, tratando da sua enfermidade que sofre. Mas esse homem, esta mulher, acaba morrendo, porque a riqueza com abundância não garante saúde, não garante vida para ninguém. Então por isso o salmista disse para retirar dele a vaidade: não me des pobreza e nem riqueza, mas me mantém da porção de cada dia. Que nós precisamos confiar em Deus, de que o nosso Deus, Ele vai nos manter do nosso pão de cada dia. Aleluia! O povo no deserto clamava por pão, queria apedrejar Moisés, falava mal de Moisés lá no deserto. Você já pensou? Um homem no deserto, com um grupo pequeno de pessoas, aproximadamente quase 2 milhões de pessoas estavam naquele deserto, clamando por pão, e Deus entrou com providência e começou a mandar o maná para o povo, e o povo colhia o maná, fazia farinha e fazia o pão, e ele recomendou que era para colher a cada dia sua porção, para não deixar sobrar, porque ele disse nas suas palavras: colhe só por um dia, porque no outro dia eu vou prover novamente, agora nas minhas palavras. Vocês entenderam? Então nosso Deus é o Deus que cuida. O povo clamou por carne, Deus cuidou do povo, mandando cordonize para o povo comer carne. O povo clamou por água, Deus também proveu a rocha, e da rocha saiu água, e a rocha era Cristo, e o povo saciou a sua sede, porque Deus é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que mantém a nossa vida, é um Deus que mantém a nossa porção de cada dia. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã, você que assistir este vídeo, coloque isto em prática. Apresente, não apresente para Deus o tamanho do seu problema, mas apresente ao seu problema o tamanho do seu Deus. Apresente para o seu problema o Deus que você serve, e passa a partir de agora a confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fique com esta palavra nesta manhã de sábado. Meu nome é Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Fica situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Ok? Os trabalhos são realizados nas terça-feira e quinta-feiras, às 19h30. Na terça-feira, culto de ensino da palavra. Nas quinta-feiras, culto de campanha. E aos domingos,
a partir das 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite, culto com os grupos, grupo da mocidade, grupo do círculo de oração. Primeiro domingo, Santa Ceia. Segundo domingo, culto de missões. No terceiro domingo, culto com a mocidade. Quarto domingo, culto com o círculo de oração. E todos os meses que tem quinto domingo, culto de louvor e adoração com a direção geral da igreja. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E o horário nos domingos é às 19h15. Deus abençoe você. Amém.